E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, eu espero que você goste do conteúdo. Aí deixa o seu joinha, tal, se inscreva depois lá, tá, mas não precisa fazer isso agora. Primeiro assiste, porque é aqui nesse canal, no canal Como Tocar Violino, que você aprende de verdade como tocar violino, sem ficar perdendo tempo, sem ficar aí com coisas aleatórias. Aqui eu trago realmente o máximo de conteúdo para você poder aprender, certo? Então, bora para a aula de hoje. Eu decidi fazer essa aula aqui porque eu já recebi vários, mas vários comentários falando exatamente sobre isso, perguntando assim: professor, mas beleza, eu quero tocar violino, mas eu preciso aprender um outro instrumento antes de tocar violino, porque o instrumento é difícil e tal, então se eu tenho que aprender um outro instrumento mais fácil antes? Ou até mesmo outros tipos de comentários que eu recebo aqui, por exemplo, assim: ah, professor, eu toco já violão, toco teclado, toco clarineta, isso já vai me ajudar, eu vou tocar mais rápido o violino, porque eu tenho essa experiência anterior? Então, hoje eu vou falar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que realmente, sim, o violino é um instrumento difícil. Isso daí, eu nunca falei aqui no canal que o violino é fácil, porque não é fácil. Porém, não é impossível. Então, a gente, de uns tempos pra cá, a população no geral, né, tá cada vez mais com aquela ideia assim de fazer as coisas do jeito mais fácil, mais prático, mais rápido. E no violino não existe esse jeito fácil, rápido e prático de se aprender a tocar violino. Violino é detalhado e demorado, então a gente precisa realmente se dedicar, estar disposto, né, a passar por esse processo. Então, se você acha que vai pegar o violino hoje e daqui a 2 semanas vai estar tocando um monte de música, não vai estar. Então realmente tem que estar preparado para passar por esse processo, né? Então assim, psicologicamente preparado até, né? É diferente, por exemplo, de aprender a tocar violão, aprender a tocar ukulele, teclado, que assim, primeiro que são instrumentos que tocam já a parte harmônica, né? Que são acordes e tal. Se você ainda não sabe a diferença entre harmonia, melodia e tal, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui para você ir lá para falar sobre essas diferenças, dessas coisas aí, tá bom? Mas não é o assunto desse vídeo, então se você quiser, depois dá uma olhada nesse aqui, tá bom? Então a grande diferença desses outros instrumentos é que são realmente mais simples o processo de aprendizado e a gente consegue ter resultados mais rápidos. O que seria um resultado? Tocar músicas, né? Então quando você pega, por exemplo, uma aula de ukulele, de violão, cara, você aprende 3 acordes e com esses 3 acordes você toca 200 músicas. É tipo isso, literalmente 200 músicas. Se você quiser buscar aí, tipo, com aquela sequência de acordes básicas que você aprende ali, se você quiser buscar na internet, você acha mais de 200 músicas com a mesma sequência de acordes. Até zoam, né, com isso, né, porque tipo, a maioria dos sertanejos usam essa sequência de acordes ali, que é uma formulinha padrão, e meio que só muda as letras, mas os acordes são quase os mesmos em muitas músicas. Enfim, no violino as coisas não acontecem assim. Primeiro, porque o violino não toca com os acordes, com essa harmonia, não toca com as cifras. Aí se você talvez conheça o que é cifra, você vai falar: ah, mas não tem como, não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade. Inclusive eu já fiz um vídeo também falando sobre isso. Vou deixar aqui em cima para você ver depois, tá bom? Mas no violino a gente precisa focar, além da parte prática, na parte teórica. Precisa entender mais sobre isso, sobre leitura, sobre o que fazer, sobre como fazer e se aprofundar realmente na parte técnica do instrumento. Porque é diferente, por exemplo, vamos supor que você aí vai fazer uma aula de teclado pela primeira vez na sua vida. Cara, você sentou no teclado. Se você, tipo, a professora lá te ensinou onde que fica a nota Dó. Você vai lá, aperta Dó. Lindo, sai um som limpo, bonito, afinado, tudo certo. Se sentar lá o mestre dos teclados, que não sei quem é, mas se sentar lá o Rambo dos teclados, talvez até exista esse cara, né? Não sei, de repente no Instagram. Mas se você sentar lá um cara profissional de verdade, assim, do teclado, tal, que toca tudo, e ele sentar, apertar a mesma tecla que você, vai sair exatamente o mesmo som. Do mesmo jeito. Com a mesma intensidade, com a mesma altura, com a mesma afinação, o mesmo som limpo, a mesma coisa. No violino, não. No violino, a gente tem um pouquinho mais de trabalho para produzir o som, para fazer esse primeiro som bonito.
Não sei se você já passou dessa etapa ou não, mas assim, nos primeiros tempos de violino, o som que sai é realmente muito feio. É normal, é assim mesmo. Eu sei, eu já passei por isso e todos os meus alunos já passaram por isso também. Então eu sei como o som é feio no começo e leva um tempo para realmente dominar essa produção sonora. Então você vai levar um tempo inicial no instrumento só para aprender a fazer um som. Só para aprender a passar o arco na corda. Inclusive também já aconteceu de alunos mandarem para mim: professor, meu violino chegou, tô passando aqui o arco e não tá saindo o som, não tá acontecendo nada. Eu falei: não, calma, não tá quebrado, não é problema, vamos resolver. Então, que é a questão do breu, passar o breu e tal, para dar o atrito da criva, da corda e tal. Mas além dessa curiosidade, tem algumas outras curiosidades que eu não sei se você sabe, mas são coisas que as pessoas normalmente não falam sobre o violino, que eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Depois, se você quiser, vou colocar aqui também para você dar uma olhadinha em 5 coisas que as pessoas não falam sobre o violino. Inclusive, essa é uma das coisas, que no começo, quando chega, você tem que passar breu no arco, você pode dar uma desgastadinha no breu para realmente ele funcionar e tudo mais. Você tem uma série de dicas que você pode ver lá nesse vídeo depois. Mas, enfim, leva realmente um tempo só para conseguir tirar um som legal. Por isso que no começo do aprendizado do violino, a gente não sai tocando um monte de músicas. A gente sai fazendo mais exercícios, aprendendo realmente a movimentação, a postura, tudo que é necessário para conseguir atingir um resultado sonoro bacana. Entendeu? Então, na verdade, assim, se você quer tocar violino, se você quer aprender a tocar violino, se essa é a sua vontade, não tem porquê você ter que aprender outro instrumento antes. Se o seu sonho, se a sua vontade é tocar violino, bora tocar violino. Eu tenho vários alunos assim, mais da metade dos meus alunos começaram a tocar violino do zero e só no online comigo. Então, e estão tocando, né? Estão tocando hoje já. Tem gente que toca na igreja, que queria tocar na igreja, né? Esse era o objetivo. Tem gente que tá tocando em casa as músicas que gosta e tudo mais. Tem gente que tá querendo seguir profissionalmente e tá evoluindo para isso. Tem gente que entrou em conservatório de música depois. Tem cada aluno tem um objetivo diferente. Mas mais da metade dos meus alunos começaram do zero no violino comigo. Então é realmente possível. Então, se eles conseguiram, você também consegue. Caso você esteja nesse sonho, né? No sonho de tocar violino. Agora, se você tá assim, eu quero tocar um instrumento aí, vou ver esse violino aqui. Se é isso que você está pensando, então realmente talvez o violino não seja para você. Se existe uma dúvida entre violino e um outro instrumento que de repente é mais fácil, e você gosta dos dois e quer aprender alguma coisa, de repente o violino não é para você. Porque o violino é para quem está realmente disposto a passar por esse processo e se dedicar. Não é que você precisa, nossa, eu tenho que estudar 5 horas por dia. Não precisa. Tem alunos meus que estudam tipo 15, 20 minutos por dia, porque é o tempo livre que tem. Mas o mais importante é saber como estudar, saber o que você tem que fazer no seu tempo livre, né? Mas estar disposto a fazer isso, porque nem sempre é legal. Nem sempre é aquele negócio de, nossa, vou tocar uma música linda. Nem sempre é isso, velho. Às vezes você vai ficar, o seu tempo de estudo só fazendo exercícios um pouco mais chatos, mas que vão refletir no seu som depois, que vão refletir na sua qualidade técnica. Então, o violino é esse instrumento que precisa de um pouco mais de refinamento. Então, se você quer aprender a tocar violino e não toca nenhum outro instrumento, mas esse é o seu sonho, segue em frente, que você vai conseguir. O violino não é impossível, é um instrumento difícil, mas se você quer realmente isso, você vai seguir, vai conseguir. Uma das coisas que eu acredito e falo sempre com os meus alunos e tal, né, é que no violino a gente não pode só aprender a parte técnica, só ler a parte do violino, mas também nem só a parte teórica, que é a parte de partituras e tudo mais, né? Então a gente tem que ir evoluindo as duas coisas juntas. Então, se você está começando do zero no violino, busque fazer esse tipo de coisa, de evoluir as duas ao mesmo tempo. Então, já que você precisa aprender a ler partitura, desenvolver esse lado teórico da parada, você vai praticando, vai aprendendo mais coisas e tudo mais, mas também, simultâneo a isso, vai também aprendendo os primeiros passos no violino, as primeiras coisas, para ir realmente evoluindo os dois simultaneamente. Não só violino, mas também não só teoria, porque isso não fica chato e tal. Então, realmente é importante vincular essas duas coisas para sempre estar evoluindo. Então, isso é para quem está começando do zero, sem nada, nenhuma experiência musical e nenhuma experiência técnica com o instrumento.
procure evoluir as duas coisas juntas. Agora, uma outra dúvida que eu recebo muito aqui é sobre, eu já toco X instrumento, seja qual for ele, e vou aprender a tocar violino. É mais fácil porque eu já toco um outro instrumento ou não? Aí depende. Por que que depende? Primeiro, esse outro instrumento que você toca, não sei qual que é, mas seja qual for, você lê partituras com esse instrumento? Se você lê partituras, se você já aprendeu a ler partituras e tudo mais, é um benefício. Então assim, você já tem um pouco da parte teórica que vai ser usada também no violino. Então você entende que não é o instrumento em si que vai fazer você ter mais facilidade no violino, mas sim a experiência que você teve naquele instrumento. Porque a parte técnica vai ser totalmente diferente do violino com qualquer outro instrumento. Até mesmo você falar assim, eu toco violoncelo. Pô, o violoncelo é parecido com o violino? Fisicamente é parecido, né? Um violinão, um grandão. Então, é mais ou menos, mas tecnicamente é totalmente diferente. Tanto que eu não sei tocar violoncelo. Se eu pegar um violoncelo, sai um som de iniciante, de amador mesmo. Porque eu sei tocar violino, mas violoncelo não sei. Mas não é o mesmo funcionamento, coloca os dedos, passa o arco, é o mesmo funcionamento. Mas a postura é outra, a forma de pensar é outra, o jeito certo de fazer é outro, as distâncias são outras, a pressão é outra, a força que você tem que fazer é outra, tudo é diferente. Então assim, qualquer outro instrumento vai sofrer dos mesmos problemas. Então você, a parte teórica lá, se você já lia a partitura, legal, bacana, vai ajudar no violino. Mas a parte técnica vai ser do zero, porque não tem nenhum outro instrumento que pareça. A não ser que, sei lá, você toque viola de arco, que é razoavelmente parecido. Não é igual, mas é parecida a técnica. Tipo, eu já tive viola, consigo tocar, ok, legal, bacana, mas não a um certo nível alto, assim, né? Mas dá pra tocar bem. Então, o único problema da viola é que ela lê em outra clave, né? Então, quem toca viola não lê clave de sol, lê clave de dó, que é uma outra coisa. Então, as notas são outras coisas na partitura. Então, o problema vai ser que, tecnicamente, você é até parecido com o violino, mas, teoricamente, é tudo diferente. Então, você vai ter que reaprender a ler partituras, etc. Tal, se você não sabe ler clave de sol. Mas, beleza. Enfim, o grande negócio é, se você já tem uma experiência musical, o que vai realmente assim, te ajudar, bem entre aspas, assim, no processo é só o lado da experiência mesmo musical. Porque a experiência técnica você não tem nada. E aí você precisa também fazer tudo do zero no violino. E às vezes, inclusive, alguns alunos meus passam por esse problema. Porque assim, já toca outro instrumento, já faz tal coisa, assim, já tem um certo nívelzinho em um outro instrumento. Aí vai pegar o violino e quer passar rápido pelas coisas. Não, porque eu já toco outros instrumentos, então vou pegar o violino aqui, vou fazendo aqui e vai dar certo. E não é assim. Você vai ter que fazer violino do zero como qualquer outra pessoa. A parte técnica é muito difícil. E assim, eu toco outros instrumentos também, mas não profissionalmente, não no mesmo nível do violino, né? Mas toco outros instrumentos, toco piano, sempre tive, né? Minha mãe é pianista, né? Então sempre tive piano em casa, toco violão, toco flauta doce, já toquei, quando eu era menor, toquei trompete, então, assim, em banda marcial, né, e tal. Então, assim, eu sei como que é a experiência com outros instrumentos. E quase nenhum deles tem tantos detalhes e tantas paradinhas igual o violino. O violino é realmente muito complexo, porque você tem uma série de detalhes para pensar em relação à afinação dos dedos no violino, mas também tem uma série de outras coisas para pensar em relação à mão direita que vai no arco, para controlar o arco, a postura, o som e tudo que tem que acontecer. Então é uma coisa muito única, muito específica. Então, independente do outro instrumento que você toque, quando você for estudar violino, você tem que ir com paciência também, com calma, realmente disposto ou disposta a passar por esse processo e não ignorar isso porque você, não, eu já sei tocar, já sei, não quero ficar aqui igual iniciante não. Mas você é iniciante no violino. Se você ainda não tem uma experiência com o instrumento, você é iniciante, beleza? Então, não tenha pressa, não adiante, não queira, sabe, assim, achar que, não, eu já sei, vou fazer, sabe? E também, importante lembrar que a sua experiência que tem em outro instrumento não é automaticamente um benefício para aprender a tocar violino. Mas o lado musical vai ser útil, né? Então, uma pessoa que nunca tocou nada, mesmo que assim, vamos supor que você toque violão, guitarra, que não usa partitura, você não aprendeu a ler partitura, só toca violão popular.
Então, não sei onde estão as notas e tudo mais. Beleza, você vai ter que aprender também isso no violino e tal. Vai aos pouquinhos, vai rolar. Mas, se você toca alguma outra coisa, uma parte da experiência musical é a percepção. É ouvir as notas, entender os sons e tudo mais. Então, para quem está começando do 0 no violino, vai desenvolver esse lado também com o violino. Agora, se você já teve uma experiência musical antes, você já toca um outro instrumento, alguma coisa, você já tem também uma experiência auditiva, você já tem uma experiência de percepção musical, de ouvir as notas do seu instrumento, do outro instrumento que for, né? Identificar algumas coisas e tal. Provavelmente já pensou um pouco em afinação, mas assim, nenhum outro instrumento pensa tanto em afinação como no violino, porque no violino não tem casinha, né? Não tem os trastes ali, né? Na divisão das cordas para falar onde que é a nota. Então você tem que estar com o ouvido ligado 100% do tempo. Nos outros instrumentos, às vezes as pessoas não se atentam tanto a isso porque tem a indicação de onde é a nota. Mesmo que às vezes o violão está um pouco empenado ou alguma coisa está errada e você toca o acorde ali, as cordas estão todas afinadas, mas quando você coloca os dedos e toca, sai desafinado e a pessoa está nem aí, não está ouvindo. Não prestou atenção realmente sobre isso porque é a falsa ilusão de que está afinado só porque eu coloquei os dedos no lugar certo. No violino nem existe isso, né? Então não tem nem onde ter uma referência visual, então é só auditiva mesmo, né? O mesmo acontece, por exemplo, para quem toca, sei lá, saxofone, clarineta, tal, que é aqueles instrumentos de chaves, né? Ou até trompete, etc, né? Que a pessoa coloca na cabeça, não, a posição da nota é com esses dedos aqui. E aí sopra lá, de qualquer jeito, sai o som, beleza, mas pode sair mais alto, mais baixo, de acordo com o jeito que você coloca a boca no instrumento e você sopra, a afinação muda. Então é um negócio muito doido, assim, pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho, pode ficar um pouco fora, e aí você tem que corrigir com a forma do jeito de você soprar, sei lá, na flauta transversal, você pode estar com os dedos no lugar certo, soprar e sair o som desafinado. Mas as pessoas normalmente dos outros instrumentos, quando estão ali num nível ainda assim, iniciante, intermediário e tal, não estão muito ligadas ainda com essa percepção musical. No violino a gente tem que ser muito mais aguçado, então a gente tem que trabalhar isso desde o zero, desde o começo mesmo, para se aperfeiçoar mais, ouvindo mais o som do violino o tempo inteiro, diferente desses outros instrumentos que as pessoas colocam lá, toca um dó no saco, o cara fecha tudo, sopra e é dó, mas não é, pode ser que esteja desafinado. Então, e não é só uma questão de, tem que montar o saco do jeito certo, pode acontecer também, se você montar meio errado ali, um pouco mais afastado, um pouco mais apertado, vai mudar a afinação. Mas o jeito de soprar também muda e as pessoas nem sempre se atentam a esses detalhes. No violino, vai precisar. Então assim, você tendo ou não uma experiência musical anterior, coloca na cabeça. O violino vai precisar da sua atenção. Sempre. Beleza? Então, se você está começando do zero no violino, segue em frente porque vai dar certo. O que você precisa é ter uma boa orientação, estudar e se dedicar. Basicamente é isso. Se você fizer essas três coisas, se você tiver acesso desse jeito, realmente você vai evoluir. Não tem outra opção, sabe? A não ser que você pare no meio do caminho e fale, não quero mais tocar violino. Aí beleza, aí, né? Mas se você tiver uma boa orientação, estudar e se dedicar para a parada ali, para fazer acontecer, passar pelo processo e tudo mais, ok, você vai tocar violino mesmo começando do zero e mesmo nunca tendo tocado nenhum outro instrumento, que é como os meus alunos fizeram. E se você já teve uma experiência musical bacana, legal, você pode até continuar praticando lá no outro instrumento, né? Mas a parte técnica do violino vai ser totalmente diferente. A parte musical, a gente reaproveita algumas coisas e realmente ajuda. Agora também, uma última questão só para quem já toca um outro instrumento, de repente pode atrapalhar no violino, não pela questão do instrumento, da técnica ou da parte musical, nada disso, mas por uma questão de tempo. Então se você quer, por exemplo, tocar bem dois instrumentos, você tem que se dedicar o dobro de tempo, porque você vai dedicar um pouco para um e um pouco para o outro, né? Então, aí, só vou me dedicar, tenho 15 minutos por dia. Aí você não vai fazer 7 minutos e meio de um instrumento, 7 minutos e meio do outro, né, pô? Então é importante, se você quer se dedicar a mais de um instrumento, você vai precisar de muito mais tempo de prática, porque o violino também vai exigir um tempo seu, beleza? Com isso, eu espero que você tenha aí aliviado um pouquinho das suas dúvidas em relação a esse assunto. Lembrando que se você quer aprender mais comigo,
De tempos em tempos eu faço a Semana do Violino, que é uma semana realmente de aulas organizadinhas, assim, ao vivo, comigo, tal, ali. Uma semana diretão, falando de todo o passo a passo que você precisa fazer. E vai acontecer agora, no dia 26 de junho. Se você não tiver ainda inscrito, o link está na descrição. Caso você está vendo esse vídeo e já passou a Semana do Violino, fica ligado para não perder a próxima. Entra lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá para poder participar da próxima e eu te aviso. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você continue aí o seu aprendizado. Se você ainda não viu os outros vídeos desse canal, que não é à toa que a gente tem essa plaquinha aqui, ó, já são mais de 5 anos produzindo vídeos aqui no YouTube. Então se você ainda não viu os outros milhares de vídeos que tem aí, clica aí no canalzinho aqui embaixo, vai lá nos vídeos e escolha lá pelo menos uns 10 para você assistir, que eu tenho certeza que se você vê aí, você pode escolher. Tem sobre todos os temas possíveis e imagináveis sobre violino, tem lá. Então, tudo que você vê que achar interessante, escolha, assista, que eu tenho certeza que se você assistir pelo menos uns 10 vídeos, você vai aprender no mínimo uns 30% a mais do que você já sabe hoje, beleza? Muito obrigado pela sua presença, a gente se vê sempre nas segundas-feiras, uma live aqui ao vivo, das 6 às 7, que rola aqui para tirar dúvidas. Nas quintas-feiras, uma aula dessa aqui gravada, igual você está assistindo agora, sempre sobre um assunto novo, com novidades, curiosidades, dicas, etc. E também tem a série Dominando o Violino, que geralmente sai nos sábados, mas pode acabar saindo no outro dia também. Se você ainda não viu, é tipo um podcast mesmo ali que eu faço com alunos meus. A gente começa conversando, depois passa para uma parte prática mesmo, uma aula de verdade do violino, que você vai poder assistir e tirar algumas sacadas para você. Já tem mais de 30 episódios da série Dominando o Violino, então entra lá nos vídeos e olha lá também, eu tenho certeza que vai ser legal para você, beleza? Muito obrigado, a gente se vê na Semana do Violino, caso você ainda dê tempo para participar e escrever aí e tal, né? E se não, a gente vai se vendo sempre aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!